De boa, só que fora das quatro linhas, o clima é de tensão no São Paulo, galera. O clube atrasou os vencimentos em carteira do mês de janeiro para os atletas do grupo profissional. A princípio, o São Paulo teria que ter quitado essa quantia na semana passada. A gente lembra ainda que a diretoria também deve alguns direitos de imagem para jogadores específicos do elenco. O clube diz que essa dívida varia aí entre 1 e 2 meses e o pessoal que comanda o São Paulo teria afirmado que pretende resolver essa questão num prazo de até 10 dias. Vamos esperar. Porém, contudo, todavia, no entanto, não é de hoje que o tricolor vem sofrendo para equilibrar as contas, viu? O ano de 2019 acabou com um déficit de 180 milhões de reais nos cofres do São Paulo. Vale ressaltar que a ideia da diretoria era arrecadar cerca de 80 milhões de reais em vendas de jogadores até o final da última temporada, o que acabou não acontecendo. Durante esse último mês de janeiro, o São Paulo teve tudo para negociar o zagueiro Valse com o Bragantino e também o atacante Antony lá com o Ajax da Holanda, mas essas negociações acabaram não acontecendo. Por falar em Antony, ele e o Igor Gomes, que estavam com a nossa seleção brasileira sub-23 lá na Colômbia para a disputa do pré-olímpico, já retornaram, mas se reapresentam apenas amanhã aqui no CCT da Barra Funda e já ficam à disposição do técnico Fernando Diniz para o clássico do próximo sábado às 7 horas da noite contra o Corinthians lá no Morumbi. O zagueiro Bruno Alves, que foi poupado contra o Santo André, hoje ele fez um trabalho físico aqui e deve ficar à disposição também para esse clássico do próximo sábado. Hoje aqui no campo, apenas os reservas e aqueles jogadores que atuaram menos de 45 minutos contra o Santo André trabalharam com bola, à exceção, claro, o goleiro Thiago Volpi, que é titular absoluto do técnico Fernando Diniz e veio para o campo, trabalhou com os demais companheiros. Essas foram as informações do São Paulo, direto aqui do CCT da Barra Funda. Eu sou o José Paes, falei aqui na TV Gazeta. Conversava aqui que no Miller, o São Paulo sempre foi referência de boa administração, de boa estrutura. Sinceramente, raramente eu vi notícias do São Paulo atrasando salário. E aí você observa mesmo como é a gestão. Déficit de 180 milhões, e aí o que faz o São Paulo? Contrata um jogador como o Daniel Alves por 50 milhões de reais, né? Que será que 50 milhões o período do contrato do São Paulo. E aí, olha só a situação. Então, compra um jogador caro como o Daniel Alves, e aí o cara que está lá trabalhando com ele vê, não veio o salário de janeiro, direito de imagem atrasado. Quer dizer, é um tipo de situação que se repete muitas vezes em outras corporações, mas que cria um ambiente horrível. Sem falar, Celso, que o São Paulo no passado pegou empréstimo do banco. Sim. Mais de 37 milhões de reais. Que foi uma coisa, até manifestação de torcida. Exatamente, quer dizer, quando você pega um empréstimo no banco, significa que você vai saldar suas dívidas, né? Quer dizer, saldou parte delas, porque se você deixar, se o jogador não recebe, dificilmente ele corre. Nossa, mas isso, 37 milhões que você pega no banco, isso aí tem uns juros danados, porque você fica no cheque especial, 1 dia, 2 dias, já vê, sabe? Daqueles juros absurdos, imagine 37 milhões. Entendeu? E aí fica apostando, tal, na expectativa de vender o Antony, né? Sim. O que não aconteceu. Mas não dá para você ficar só contando com o jogador que você pode vir a vender, sabe? É triste ver o São Paulo assim. Agora, triste mesmo, porque o São Paulo, ele se tornou um clube... Mas é a má administração que já vem desde o Juvenal. Sim. E agora herdada pelo Leco, que faz uma administração horrível, tanto é contestada pelo Conselho Fiscal do São Paulo, né? O que acontece, Michele? Mudando de assunto, o Fernando Diniz, ele precisa de resultado. É isso aí. Né? Domingo, você sabe muito bem o que aconteceu, né? O Barolo cobrou ele, tá? E eu também não cobrei, mas... o São Paulo, diante de todas... bem domingo. Diante de todas as circunstâncias, Michele, eu acho que o São Paulo não pode se empatar com o Novo Horizontino em casa, não pode perder para o Santo André, até porque a gente está falando de um gigante contra um anãozinho, contra um time pequeno. Então, acho que o São Paulo, mesmo independente das situações, das chances criadas, etc., acho que eu falei para o Fernando Diniz domingo, acho que o São Paulo vai jogar o clássico domingo, tem que reforçar o meio campo. E tem que sacar o Juan Fran. Porque se jogar com o Juan Fran, que não tem recuperação, não sabe marcar, não sabe voltar, vai levar nas costas e aí estoura na defesa. Mas você sabe que, assim, existem vitórias, derrotas e derrotas. Eu acho que, assim, se a gente só avaliar o resultado, se ficar nessa... Não, aí... Não vai dar. E vai trocar de novo pelo tem Fernando Diniz. como acertar o gol, não tem? Sim, não mas a questão... Se eu der 20 chutes para acertar o gol ali... Eu não vou acertar, talvez, porque eu não tenho prática. Agora, o Miller... Mas você responsabilizar... Vai dar um chute e vai acertar. Assim, eu acho que o papel do técnico é produzir possibilidades
em maneiras de criação. Mas o Pra cara vencer. tem que Então, acertar para a mira vencer. ou comprar um Então, óculos. sim, tudo bem. Mas se ele, de repente, finaliza 20 vezes no jogo, significa que o trabalho do técnico é bom. A questão da pontaria independe Como do é que treina a técnico. pontaria, Miller? Não, Michele, futebol não existe fórmula especial. Não dá pra botar um Existe a negócio? tal da repetição, que são os treinamentos. É isso aí. Entendeu? Acaba o treinamento do treinador, que ele deu o treinamento ali, o jogador vai fazer o chamado treino específico, que são as finalizações. Treino específico. então. Chute a gol exaustivamente. Olha, eu fazia, nos meus 20 anos de carreira, eu sempre fiz 1 hora antes do treino, paredão. Ficava na parede chutando a bola, de direita, de esquerda, o quê? Aprimorando a minha pontaria. Quer dizer, o treinamento é o espelho da partida. Imagina que fazem isso hoje, Não, hein, Miller? absolutamente. Não faz pode que estão com esquecer. medo de lesão. Sabe o que É, e o cara acontece? tá rapidinho, já Sabe o que quer pegar o celular acontece, pra ver o que Michele? falaram, o que que Quando deixou. começa, a bola não entra, a bola não entra, a bola Que não isso cria entra. uma ansiedade. Cria uma ansiedade Aí vai que pro gera paredão. uma falta de confiança. É isso aí. Então o jogador nessa situação arrisca menos. Arrisca menos. O jogador nessa situação, ele ao invés de chutar, ele toca pro lado. E agora? Ele toca para trás. Quer dizer, aí estoura onde? No treinador. Agora, se você- Porque o Fernando Diniz está fazendo o trabalho dele. Ele está treinando o time, Tá armando bonito, a tá bom, equipe. toque de bola tá bonito, tá vamos rápido. imaginar, se São Paulo perdesse por 2-1 do Santo André, sem ter criado uma única chance, que aconteceu muito no ano passado. Aí você pode falar assim, pô, mas não estou vendo nada, não estou vendo absolutamente nada. Agora, quando você começa a ver, o time tem a posse de bola, 80% de posse de bola, toca, cria, finaliza. Pô, ou entrar Falta ou não acertar entrar. a Mas sabe, não, mas finalização. aí Ô, Michele, é um sabe o que detalhe. acontece também? Um detalhe interessante é o seguinte. Já dizia o Parreira. detalhe não, Celso, é o detalhe. Não, um Sim. detalhe interessante que eu quero, além disso que o Celso falou, é o seguinte, o time que o Fernandes treinou, o Fluminense, por exemplo, o Fluminense só. Sim. O Fluminense tinha muitas finalizações, era um time muito mais produtivo que o São Paulo de hoje. É mesmo. Era um time muito... Todo mundo falava no Rio. Olha, o time do Fernando Diniz cria 20 oportunidades de gol por jogo. E o São Paulo do Fernando Diniz cria muito menos. Então, quer dizer, precisa... E ele foi mandado embora do Fluminense. Exatamente. Precisa o quê? Lógico, os jogadores... É que eu falei. O jogador voltar a ter confiança para poder arriscar mais. O jogador, principalmente de ataque, precisa arriscar mais. Os jogadores de São Paulo estão fazendo um jogo muito chamado burocrático. Eu acho que... Principalmente no clássico, o São Paulo precisa o quê? Vencer, claro. Mas para vencer precisa fazer o quê? Arriscar mais. Isso aí. Boa. A chutar gol, treinar a pontaria, treina chute no paredão. Pegou a dica com o Miller? Pegou? Isso aí. O Palmeiras...